Olá, boa tarde, 1h28. Eu quero agradecer demais a sua audiência, você que estava acompanhando o Gazeta Alerta, né, coordenado pelo Asterinho, o Astério Moreira. Eu quero agradecer e pedir a sua audiência, quero pedir também a sua participação, porque hoje o programa vai falar sobre algo que você vai concordar comigo, né? Você que é telespectador assíduo do Gazeta Entrevista, você já sabe que aqui no Gazeta Entrevista todas as expressões que revelam as nossas identidades, todas as expressões artísticas, as expressões da nossa cultura, sempre são motivos de debates aqui. E o programa Gazeta Entrevista de hoje vai falar sobre o assunto assim, com um sorriso de uma orelha a outra. Com muita alegria. Por quê? Porque está sendo construído já há algum tempo um novo cenário para a promoção, fortalecimento, consolidação da política cultural em todo o país. Nós tivemos a Lei Aldir Blanc e agora nós temos a Lei Paulo Gustavo. Já tratamos da Lei Paulo Gustavo aqui, com a Eurilinda também, com o Lenine. Agora a gente vai precisar refinar isso. Por que nós vamos precisar refinar, Itaã? Porque é um volume de recursos muito estranho para a nossa realidade acreana. Quem lida com produção cultural aqui, com formulação de política pública por aqui, estranha ver a quantidade de recursos que está prevista para chegar por meio da Lei Paulo Gustavo. Como se trata de recurso público, então nós precisamos cuidar desse recurso, gerenciar bem. Por isso que estão aqui quem? O Pedro Vasconcelos, ele é diretor de articulação e governança, e mais adiante, a coordenadora de orientação aos estados e Distrito Federal e municípios, a Mariana Rezende. A Mariana é uma pessoa que tem uma equipe, coordena uma equipe mais preocupada com as questões jurídicas, burocráticas, etc. E o Pedro é o homem da articulação, é o homem da costura. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Mariana também, muito boa tarde. Bom, eu quero entender o seguinte, como é que o Ministério da Cultura está enxergando o Acre na Lei Paulo Gustavo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui pela TV Gazeta. Eu vou começar dizendo o que eu disse hoje de manhã lá no teatro, no Cine Teatro Recreio, que para mim é um orgulho muito grande e uma felicidade muito grande estar pisando nesse território acreano, que é uma referência, uma vanguarda também nesse aspecto da cultura, na construção de políticas culturais. Muita gente boa, né, que trabalha com a área cultural, com a criatividade aqui no Acre. Tem uma história muito bonita e uma história de relação com o Ministério da Cultura também muito antiga, né? A gente teve esse período de trevas, que a gente pode chamar assim, nesse último período agora que foi um hiato, mas antes disso, né, na gestão do ministro Gil e no ministro Juca, até o final da gestão da presidenta Dilma, muitos projetos foram executados em parceria entre o Ministério da Cultura, a Fundação Elias Mansur e a gestão municipal aqui no Acre. Garibaldi Brasil, né? Então nós estamos muito felizes de estar aqui, a gente está fazendo uma circulação em todo o Brasil, mas com uma prioridade, com uma preocupação especial com a região norte, com a região amazônica. É uma prioridade do presidente Lula e da ministra Margarete Menezes. Então a gente está aqui de coração aberto, né, Mariana? Para conversar com toda a comunidade cultural, gestores culturais, passar orientações, informações, para a gente poder garantir que esse recurso seja utilizado da melhor forma e que toda a população fique sabendo, tenha conhecimento, tenha informação. Então já agradeço demais o espaço aqui, né, do teu programa para a gente poder estar conversando sobre isso. Mariana, essa conversa que vocês tiveram hoje pela manhã com a classe artística e tudo, os gestores, que impressões te passou? Queria entender isso e vamos dar concretude à nossa conversa. Quando a gente está falando a respeito desse grande volume de recursos que nunca veio, estamos falando de quanto? Então, se não me engano, são 30 milhões que vem para o Acre, dividido entre o Estado, né, o recurso para o Estado, para o governo estadual e para os municípios. Cada município também tem direito a receber esse recurso, né? Realmente é uma quantia de dinheiro que nós nunca bastante vimos por aqui para essa área, né? Isso, exatamente.
Então, o nosso papel, né, a gente já começou a conversar hoje pela manhã e o trabalho deve continuar agora à tarde, né, é de instruir os gestores, dirigentes municipais, né, de como, nesse primeiro momento, acessar os recursos via plataforma Transferigov. Agora, Mariana, tem muito... Olha, eu não sei como é que vocês vão receber essa minha pergunta. Nós aqui no Acre somos muito carentes em relação a tudo, né? Se a gente pegar na média, nós ainda não temos uma qualificação bacana comparada a outras regiões. Então, podemos ser bons artistas, mas nós temos uma série de carências. E me parece que o contexto, o cenário tem mudado, né, na classe artística. Além de eu ser um bom artista, eu ser um bom músico, eu ser um bom escritor, eu ser enfim, um bom artista plástico, eu também tenho que dominar outras áreas. Como é que vai ficar isso? Eu estou preocupado com essa situação. Então, a própria legislação, a lei, ela traz a possibilidade, né, de que os municípios utilizem 5% dos recursos que vão ser solicitados, né, para capacitar, dentre outras questões, para capacitar agentes culturais para acessarem os recursos, né? Isso é uma das questões que vai facilitar bastante que o recurso chegue à ponta, né? E outra questão também que a lei traz é a questão da prestação de contas um pouco mais simplificada. Então, o agente cultural que acessar o recurso, ele vai poder ter a prestação de contas avaliada, né, em projetos de até R$200 mil, por exemplo, com uma fiscalização em loco do agente público, né? O servidor público vai até o evento e verifica que foi realizado o objeto, então assim ele pode ter a prestação de contas aprovada, por exemplo. É uma medida de simplificação, e isso que a gente está falando, dos 5% que está previsto para um recurso operacional, você vai poder utilizar, vou dar 3 exemplos, tá, que são bem práticos em relação a isso que você está falando. Uma comissão de seleção qualificada, pessoas qualificadas para fazer análise dos projetos que vão chegar nos editais, nas chamadas públicas. Um grupo de busca ativa, de pessoas que vão ir lá, atrás das pessoas, atrás dos segmentos, atrás daquela comunidade indígena, atrás de um grupo LGBT que está fazendo um trabalho cultural, mas que está fora, jovens de periferia. Então, busca ativa e isso que é a qualificação dos agentes culturais para elaboração de projetos. Porque o que você falou é verdade. Nós temos muitos artistas que não têm ainda uma qualificação técnica de elaboração de projetos e de, inclusive, relação com o poder público. Isso. Eu faço a minha arte, eu faço a minha atividade cultural, mas eu não dependo do recurso público. Então eu nunca escrevo projetos nos editais, porque o dinheiro é pouco, ou porque eu acho que eu não vou conseguir. Muita burocracia. Muita burocracia. Então, a gente construiu toda uma possibilidade na lei para os municípios e estados contratarem equipes para fazer isso, e nós montamos essa secretaria, que eu e a Mariana fazemos parte, que é a Secretaria dos Comitês, da secretária Roberta Martins. A gente está só para isso, acompanhar nos estados e municípios, tanto que o MINC está implantando um escritório estadual em cada estado do país, vai ter um escritório aqui no Acre. Ah, isso é muito bom. Vai ter um escritório aqui em Rio Branco, com 5, 6 servidores, que vai poder dar esse atendimento e fazer esse acompanhamento, e também a estratégia dos comitês de cultura, que o presidente Lula falou muito na campanha sobre isso, que ele dizia assim, eu não vou só recriar o Ministério da Cultura, eu vou criar um comitê de cultura em cada estado. E a preocupação era essa, era estar mais próximo, ouvindo, dialogando, mas também orientando, também passando as informações corretas. Em tempos, né, de fake news e notícia falsa, a gente também tem que criar uma estrutura própria de comunicação para poder passar as informações corretas. A verdade como defesa, né? O Pedro, o Lei Araújo é um telespectador assíduo aqui do programa, ele está perguntando para você ver como que nós somos desconfiados. Itaã, esses 30 milhões vão cair nas mãos de quem? Bom, bem objetivamente, 22 milhões na mão da Fundação Elias Mansur, que é a fundação estadual, e esses 22 milhões são para os 4 incisos da lei. A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Os outros 8 milhões na mão dos municípios. 4 milhões e pouco para Rio Branco, 700 e poucos mil para Cruzeiro do Sul
e aí depois você vai até os outros municípios menores distribuindo esse valor, né? Então, cada município recebe também um volume significativo. Tem municípios que são pequenininhos, mas que vão receber também essa verba. E aí, a sociedade civil tem que se inscrever e participar dos processos seletivos lá no seu município. Quem mora aqui em Rio Branco, aqui no município, e quem mora nos municípios do interior, nos seus. Mas os editais do Estado são para todas as cidades do Estado. Então, inclusive, eu vou ter duas oportunidades. Eu sou músico, lá em Chapuri. Eu me inscrevo no edital em Chapuri e ganho lá um projeto de R$5 mil para fazer um show. Depois, a Fundação Elias Mansur lança um edital estadual. Eu posso me inscrever para circular com esse show em 10 cidades do Acre. Bacana, então você pode acessar o recurso no município e no estado, desde que sejam projetos diferentes, você pode também. Muito interessante, quer dizer que pode pegar numa ponta e noutra, né? Exatamente. Mariana, queria saber de você o seguinte, porque nós também não podemos achar que vai ser assim uma seleção tão refinada que aí vai ficar complicado, né? Não vai dar capilaridade. A Lei Paulo Gustavo não vai chegar onde tem que chegar. Agora, eu estou fazendo esse preâmbulo para a gente também não assustar. Uhum. Se a pessoa não domina, se a pessoa tem dificuldades, até tem muitos artistas que têm dificuldade de ler, por exemplo. São artistas, pessoas já um pouco mais velhas, mas são talentosas naquilo que fazem. Que orientação que você dá? O que essa pessoa precisa fazer? Procurar um amigo advogado? Como é que a gente pode orientar? Uma das questões também que já está prevista na lei é a busca ativa, como o Pedro mesmo colocou, né? Então, o Ministério, a lei já coloca que os estados e municípios, ao elaborarem os editais, devem prever a possibilidade, por exemplo, de pessoas que, por exemplo, pessoas idosas que não têm tanta familiaridade para escrever um projeto, que eles possam fazer o registro e submeterem um projeto por meio de um vídeo, então de uma forma oral, por exemplo. Também, isso é válido. Possível na Lei Paulo Isso Gustavo. é possível na legislação. Nossa, tem alguma referência? Eu não me lembro já teve alguma coisa semelhante? O Link inaugurou isso lá na gestão do Gil. Foi mesmo? Quando o Sérgio Mamberti era secretário da Identidade e Diversidade Cultural, os primeiros prêmios, prêmio de culturas indígenas e prêmios de culturas populares, previam a inscrição oral. E você relata o que você quer fazer, alguém transcreve isso para um documento escrito e a comissão analisa a partir do relato que essa pessoa fez. Isso já existia, a gente está retomando, né? Isso. Agora está instituído por decreto isso. Muito bom. Bom, Mariana, então a gente pode ter certeza que não vai assustar. Não. Fazendo essa inscrição até via oral, Tendo essa possibilidade, né? E além disso, acho que os editais, o próprio Ministério deve soltar minuta padrão de edital, com uma linguagem um pouco mais facilitada, né? Para que os agentes culturais, para que os municípios, né, possam se inspirar e utilizar essas minutas, né, como base, para facilitar mesmo o acesso ao recurso para o agente cultural. Olha, tem aqui a dona Rosinha, de um seringal chamado Seringal Benfica aqui, a região do Benfica. Boa tarde, Tahan. Pergunta para a equipe se as igrejas poderão ter acesso para dar aulas de música, se as igrejas podem acessar esse recurso também. Com certeza. Qualquer entidade religiosa que desenvolve uma atividade artística e cultural, ela pode acessar. Então a gente pode falar das igrejas, mas a gente pode falar também dos terreiros. Né? Sim. Então vamos lá. Tem igrejas que tem um coral, que tem uma banda, que tem um grupo de música, que tem um grupo de teatro. Esse grupo, esse coral, essa banda, pode acessar o recurso, pode apresentar o seu projeto para desenvolver atividade artística, cultural. Até porque a gente sabe que tem muitas igrejas que fazem esse trabalho. E muito bem. Da mesma forma, um terreiro de umbanda, de candomblé. Sem da dúvida. mesma forma, outras práticas religiosas que também desenvolvem dança, enfim, música e outras atividades culturais também. Né? No caso da cultura afro e da cultura indígena, isso é é corriqueiro. Então, pode acessar sim, né, desde que com esse recorte, para atividade artística e cultural, não para atividade religiosa. Né? Então tem que ter esse cuidado.
Bom, agora, deixe-me entender. Nós estamos em junho. Junho de 2023. Esses recursos, esses 30 milhões, eles precisam ser usados neste ano de 2023 ou não? Não existe isso? Como é que é o tempo dentro da Paulo Gustavo? Tem um prazo que precisa ser respeitado da execução do recurso, que é até 31 de dezembro desse ano. Então é o prazo que os estados e municípios têm para repassar o recurso para os proponentes, para os artistas, para os grupos, para os projetos. Mas esses artistas e grupos, eles têm um prazo maior para executar. E dentro de um prazo de 2 anos, a contar de agora, quando se está recebendo os recursos, os estados e municípios têm que prestar contas para o Ministério da Cultura. Então, 2 anos é o prazo que eles têm que prestar contas para nós. Mas a gente sabe que a elaboração de um longa-metragem, que tem muito recurso na Paulo Gustavo, que é para o audiovisual, né? A gente não falou ainda dos 4 incisos da lei, os 4 faixas, né? Mas muito desse recurso é para o cinema. Então, claro que para mim fazer um filme, às vezes eu vou demorar mais de 2 anos. Não tem problema. A fundação vai lá e diz, ó, eu paguei aqui tantos R$1.000 para essa produtora está executando, né? Tá tudo ok, não tem problema, está prestado contas. Então eles vão ter um prazo maior para executar, mas para repassar o recurso é até o fim desse ano, né, Mariana? Isso, exatamente. Então é preciso que os municípios, agora a gente está na fase dos estados e municípios acessarem os recursos junto à União, né, pela plataforma, e aí em seguida vão ter que fazer um processo de adequação orçamentária nas leis orçamentárias e já pensar em abrir os editais e chamamentos para realizar esse repasse de recursos até o dia 31. Bom, nós vamos fazer o intervalo agora, Mariana e Pedro, e eu chamo a atenção, ontem nós tivemos aqui a presença da secretária adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República falando do PPA participativo. Eu queria ir para o intervalo provocando você, telespectador, para essa percepção, né? Qual percepção? A ideia de que o governo federal ele está vindo para cá nos ouvir ou nos auxiliar, como é o caso da rapaziada do Ministério da Cultura. Então perceba esse movimento de Brasília para o Brasil, digamos assim, como que a gente precisa aproveitar esses momentos. E pelo que foi falado aqui, a Paulo Gustavo vai exigir muito da classe artística. Comprometimento para expor o próprio talento, né? A própria arte. Isso é fundamental. Vamos para o intervalo, que aí a gente já volta detalhando esses 4 pilares a qual o Pedro se referiu. Vamos para o intervalo e já voltamos.